Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Ipiranga 0, que acaba de acontecer lá no estádio Colosso da Lagoa. O Grêmio com time em reserva, com um time alternativo, consegue uma vitória extremamente importante para sua moral, para várias outras questões, porque no fim das contas o Juventude acabou ficando na frente. É Grêmio e Juventude, o Inter pega o Caxias, o Grêmio pega o Juventude, primeiro jogo na Arena, segundo jogo lá em Caxias. Pode ser até interessante, porque vai a Roraima, faz a primeira rodada da Copa do Brasil, desce para Porto Alegre e já joga em casa. E aí tenta antecipar a classificação, fazer resultado, aquela coisa toda, mas é o Ju, é time de primeira divisão e fez uma ótima campanha nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Mas vamos lá, eu sei que você não está aqui por conta disso, para ter essa informação. Você está aqui para saber sobre especificamente as duas polêmicas, uma muito clara e a outra que pode acabar sendo, mas que eu já vou antecipar aqui nesse vídeo para a gente estar por dentro do assunto. Bom, gente, é impossível falar sobre esse jogo sem citar a expulsão completamente injusta do João Lucas. O João Lucas tá começando mal no Grêmio, um pouco por culpa dele e agora por culpa da situação constrangedora que foi metida, né? Eu tô dizendo, no Juventude ele ficou lá que nem um açucareiro, num vídeo que nós já repercutimos aqui, todo torcedor deve ter visto, mas desta vez ele não tem absolutamente nenhuma culpa. Se você não viu o lance, procura. Ele dá mesmo, de fato ele acerta com o braço no rosto do outro jogador, e quem olha só uma imagem parada vai dizer, tá bom, esse cara não tem o que contestar, ele bateu na cara, mas não. Vem alguém, bate por trás nele, ele acaba sendo empurrado, foi projetado e aí automaticamente é nítida a imagem, quando ele leva o tranco, ele ergue as mãos e acaba atingindo o jogador. Não tem como imaginar que o cara, a não ser que ele seja completamente maluco, iria bater num companheiro de profissão do nada, premeditadamente, que ele poderia ter segurado o braço e que ele colocou. É no mínimo uma situação ilusionista e completamente fabricada do pensamento dos árbitros. E aqui vem uma questão importante. Esse lance, ele não é grave, ele é gravíssimo. A ponto de ter que chamar do Voaden. Eu imagino que na segunda-feira o Voaden vai chamar o árbitro de vídeo, o cara que estava no campo, o cara que estava no vídeo, e vai dizer assim, gente, peraí, não dá. Tá claro, todo mundo viu. E aqui você vai dizer, mas é gremista, colorado e tudo mais. Gente, na transmissão do Premier, todo mundo na hora saltou e disse assim, cara, não tem sentido esse lance. Tá nítido. Eu agora há pouco vi a live do Bagé e o Bagé fez uma comparação justíssima. Se tem um carro parado na sinaleira, o outro tá atrás, e vem alguém e bate, e aí tu bate no carro da frente, é óbvio que tu tá no meio, tu não tem culpa alguma do que aconteceu. Nitidamente, não foi uma batida. Tu bateu atrás, tu bateu no cara, mas porque te empurraram. Ficou claro que foi isso. E o VAR tá ali, a imagem tá mostrando. Se fosse assim antes, olha, não tem a imagem, e aí o cara não conseguiu entender que teve um encontrão, ele só viu a mão no rosto, quando é que tu vai imaginar que aconteceu isso? Mas hoje tem VAR, e dá pra fazer a consulta. E aí, velho, gente, eu não acredito em condicionamento. Eu já vi que tem dirigente do Grêmio falando que é condicionamento de arbitragem, que é o discurso do Alessandro, bobagem. Bobagem. Eu não acredito em corrupção, é óbvio, tem corrupção em todos os setores da sociedade. Vai ter político, médico, jornalista, vai ter nos árbitros também algum tipo de corrupção. É óbvio que pode ter, na verdade, esse é o termo, tá? Pode ter, tudo pode acontecer, mas sem provas eu jamais vou acusar alguém, porque até então, lá atrás foi confirmado pelo Edilson Pereira de Carvalho, mas nunca mais pegaram. Então, alguma coisa não é tanto como as pessoas imaginam, no mínimo. E eu não tenho nenhuma prova, eu não acredito, eu jamais vou acreditar o que premeditadamente o árbitro faça. Mas tem uma situação muito clara de erros, de incompetências. Por quê? No Grenal, o Grêmio teve lances a favor e contra que aconteceram erros. Inclusive, o Inter tem razão em reclamar da falta no meio-campo, que deveria ser amarelo. A reclamação foi até exacerbada, mas o árbitro errou. E errou com o auxílio do VAR, errou com possibilidades 1000 para tentar acertar. Agora, tem mais um erro com uma possibilidade gigantesca de acerto, que era o cara olhar no VAR e dizer assim, não, ele foi abarroado por trás e aí acabou fazendo isso aqui. Todo mundo prestou atenção nisso. Cara, é absurdo o que aconteceu. E aí, eu não vou resumir o jogo só a isso, mas tem uma polêmica aqui que obviamente vai render, que o Grêmio vai reclamar, que vai fazer um monte de coisa.
Porque em campo, e aí eu vou pro gramado, antes da segunda possibilidade de polêmica, de colocar que a partida foi completamente modificada por conta disso. O Grêmio só vence porque tem um cara que é muito diferenciado. O Monsalve é completamente diferenciado. É uma bola que o André Henrique rouba, que o Monsalve carrega o campo inteiro, tabela com o Arezzo, e aí recebe a bola, passa no meio do zagueiro do goleiro, e aí consegue fazer o gol, consegue empurrar a bola pra rede ou fazer um baita num gol. Só por isso. Porque tem um jogador completamente diferente. E que, a partir de agora, o Monsalve, eu nem vou entrar nessa comparação de Cristaldo ou ele, tá? Pra mim, ele é diferente. Ele é completamente superior aos demais nessa questão de ter a qualidade, de ter o lance de gênio, de ter a diferença. Não joga sozinho, não é o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas é um muitíssimo bom jogador que pode resolver partidas pro Grêmio a torto e direito. O Grêmio tem que tratar melhor, inclusive, do que está tratando ele. O Arezzo tem um jogo extremamente prejudicado porque fica isolado, mas eu preciso colocar aqui nesse lance a assistência dele, e o centroavante, se não faz gol, dá uma assistência, eu acho que precisa ser elogiado. Como precisa ser elogiado o Gabriel Grando, que pra mim foi extremamente relevante na partida porque tá seguro, tá com personalidade, usa a abraçadeira de capitão, sabe? Olha, voltou diferente, eu não sei, os ares de Minas Gerais fizeram bem pro Gabriel Grando, que volta um outro jogador, que volta com outra cabeça, com outra mentalidade. Eu digo mais, hoje colocar o Volpi no gol é até injusto, pelo que está fazendo o Grando. Eu não tenho expectativa de que o Quinteiros vá bancar, que na próxima partida, que é mata-mata, fica o Grando e o Volpi, Volpi entende, o cara performou e tudo mais. Cara, mas olha, o Grando tá fazendo por onde? Gostei bastante do Vieri também, de lateral esquerdo, acho que quando jogar de zagueiro vai até melhorar. Pode ser uma grata surpresa de um jogador que parece estar pronto, estar firmado para o profissional, de um técnico que pedia tantos zagueiros, e tem um guri da base que eu acho que vai performar como zagueiros. Aliás, por falar em base, o Grêmio está aí dizendo que precisa ter jogadores da base cada vez mais. O Kaique foi super bem, o Kaique entrou na partida, tá? E entra mais pelo lado esquerdo do meio campo, ele é a grande sensação da Copinha, talvez o jogador que mais o torcedor perguntou na Copinha foi ele, e eu acho que é interessante vê-lo começar a ter a sua chance, a possibilidade no time principal. Mas esses destaques feitos, eu preciso falar sobre a possibilidade de uma segunda polêmica. Eu não quero aqui fazer crise antes dela acontecer, até porque vai ser o resultado das escolhas e das atitudes que vai definir se vai ter crise ou não, e aí a crise não vai ser feita por mim, vai ser feita pelo próprio torcedor. O Quinteiros não estava no jogo, era o De Sápato. A direção justifica o seguinte, olha, a gente contratou uma comissão técnica e não só um treinador, mas essa justificativa não era dada para o Renato. E todo mundo criticava o Renato. A casa do Renato caía toda vez que isso acontecia. Porque eu sei, é diferente. O Quinteiros tem relatos de ser muito trabalhador, chegar às 8 da manhã, sair às 8 da noite, ser um cara dedicado, ele realmente está interessado. Não é o perfil do Renato, que claramente só não queria passar pela viagem, que nitidamente a gente via um Renato não vindo aqui, indo jogar futevôlei. Tem a situação. Mas quando o Renato estava ganhando e fazia isso, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum, todo mundo passava por cima. Tava ganhando. Quando fez isso e deixou de ganhar, o bicho pegou. E eu vou dizer a mesma coisa. Aqui tem uma segunda possibilidade de polêmica. Porque o Quinteiros, por exemplo, tá toda hora reclamando de reforços. Agora ele ganhou. Se performar, ninguém vai lembrar. Se ele perder ou não conseguir resultados, o que vão dizer? Reclamou de reforços quando tocou para ele, não fez. E olha o time que deram pro cara. E o mesmo vai valer para esta situação. Eu não tô, insisto, não é crise, não é antecipar problema, na verdade é alertar para falar antes do que depois acontece, de ninguém falou. Não, tô falando agora. Se ele ganhar, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar desses jogos que ele ficou de fora, ou desse jogo que ele ficou de fora, ou dessas crises. Agora, velho, experimenta não ganhar para tu ver. Aí o bicho pega. E no fim, no futebol, só o resultado interessa para a grande maioria, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.